Bom, uma outra vertente de pesquisa nessa junção entre novas tecnologias, tecnologias digitais e jornalismo que eu tenho perseguido nos últimos anos, tem sido a questão da memória jornalística. Porque nós sabemos que é costume dizer que o jornalismo não tem memória. Ou dizer, o jornal de ontem só serve para embrulhar peixe, quando se falava em termos de jornal impresso. O jornal de ontem só serve para embrulhar peixe. Bom, isso não é verdade, né? Quer dizer, nunca foi verdade. O jornalismo sempre foi material importante em termos de memória, em termos de reconstituição da história de um país, né? A ponto de que autores como Anderson, por exemplo, afirmarem que o jornalismo constituiu uma parte muito importante, um elemento muito importante na formação das próprias nacionalidades, principalmente no que se refere aos países ex-colônias e que se tornam nações independentes, né? E, portanto, o jornalismo sempre teve, desde o seu nascimento e desde da sua difusão na modernidade, da sua generalização na modernidade, como elemento de produção da informação do cotidiano, sempre teve um papel importante como registro, como lugar de memória, né, que depois era apropriado, era recuperado, era levantado pelos historiadores, que vinham então a fazer uso dessa informação de memória na construção dos panoramas históricos de diferentes momentos das diferentes nações, né? Por outro lado, a própria construção jornalística, a própria forma de elaboração do discurso jornalístico, os elementos de elaboração do discurso jornalístico, já incorporavam também a memória desde o jornalismo impresso. Os jornais sempre tiveram arquivos, os jornais sempre tiveram sessões de pesquisa. Quer dizer, não mais simplesmente a informação jornalística como um lugar de memória, como uma espécie de rascunho da história, como diz a Zeliger, não? Uma autora norte-americana. Não é simplesmente um rascunho da história, mas uma memória que se tece na própria narrativa jornalística. Isso é potencializado de uma maneira bastante importante com as tecnologias digitais. O que significa isso? Significa que através da construção das bases de dados, não só de informação do próprio jornal, né? Os arquivos dos jornais hoje são arquivos informatizados. Antes, se você queria fazer uma pesquisa no arquivo do jornal, você tinha que ir ao jornal, procurar ou nas edições antigas, ou nas pastas, nos arquivos, né? Ou nos microfilmes, para buscar a informação, etc., em loco. Agora não, quer dizer, você tem o arquivo informatizado, colocado online, um arquivo que serve tanto para a produção jornalística quanto para a recepção. Eu, enquanto leitor, se tenho uma notícia e essa notícia não traz uma memória, eu posso, de modo próprio, ir ao arquivo do jornal e recuperar essa memória. Mas cada vez mais, no próprio processo de produção jornalística, o jornalista incorpora a memória, né? Automaticamente. Então, leia o que já foi publicado sobre esse assunto. E aí você puxa ali, o produtor da informação, o jornalista, muito rapidamente pode puxar a informação anterior do arquivo e incorporar isso rapidamente à notícia que ele está produzindo. Isso vai sendo feito de uma forma cada vez mais sofisticada. Isso vai sendo feito utilizando-se não só a base de dados de informação do jornal, mas também bases de dados que estão fora do jornal, né? Num primeiro momento do jornalismo na internet, os chamados links externos causavam muito medo aos jornais. Se a gente coloca um link externo aqui, eles vão seguir esse link e vão sair do jornal. Hoje existe uma série de recursos para se utilizar o link externo sem que o leitor saia do site do jornal, abrindo janelas paralelas,
abrindo espaços de complementação dessa informação, né, através da incorporação de material que está fora do site do jornal. Isso é muito importante e vem sendo feito cada vez mais. É um desses elementos de potencialização da memória a que eu estou me referindo. Essa incorporação, essa potencialização da incorporação da memória no próprio tecido da informação jornalística, naturalmente abre espaço para uma pesquisa sobre as modificações na forma da narratividade. Quer dizer, isso implica em introduzir formas narrativas que são formas narrativas novas, né? Justamente porque incorporam de uma maneira muito potencializada esse elemento de memória, né? Então nós temos hoje no jornalismo uma memória que é uma memória digital, em bases de dados, cumulativa, que não se restringe ao universo apenas do jornal, mas que se abre para a informação armazenada em bases de dados externas e produzindo uma narrativa que é uma narrativa de tipo novo, na medida em que essa memória passa a ocupar um lugar muito importante. E vai ocupar um lugar cada vez mais importante na medida em que o jornalismo passe a ser cada vez mais contextual. Não tem sentido mais você ter um jornal que na internet, ou um jornal impresso que no dia seguinte diga que um avião caiu. Isso já se sabe, né? Já se sabe, se o avião caiu no dia anterior, já não tem sentido ficar dizendo que o avião caiu. É preciso contextualizar, é preciso aprofundar e é preciso recuperar a memória. O jornalismo é cada vez mais, o jornalismo de ponta, o jornalismo de qualidade é o jornalismo que incorpora esses elementos todos, né? Quando se fala em termos de web jornalismo, ele tem que cada vez mais incorporar os elementos caracterizadores desse ambiente de produção de informação, que são a multimedialidade, a intertextualidade, a personalização e, naturalmente, a memória. Uma terceira vertente seria a questão da qualidade no jornalismo da web. Quer dizer, o que é a qualidade no web jornalismo? Pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, digamos. É um momento em que o pós-guerra, né, o pós-Segunda Guerra é um momento em que a questão da qualidade se coloca de uma maneira muito forte, não só para o jornalismo, de uma maneira geral na sociedade, para tudo que é produzido, né? Porque o momento da reconstrução é o momento também da entrada em cena de novos atores em termos de produção, não só de produção jornalística, de produção industrial, de produção de uma maneira geral, né? O Japão, na reconstrução, ele vai se tornar um ator importante. A Europa começa, na reconstrução, também a se tornar um ator importante, etc. Numa economia que vai se tornando globalizada, numa concorrência que é cada vez uma concorrência internacional, e o problema da qualidade vai se colocando de uma maneira cada vez mais forte. E isso também é verdade para o jornalismo. Critérios de mensuração de qualidade no jornalismo vem sendo discutido desde essa época. O problema é quando se tenta utilizar esses critérios para analisar a qualidade no jornalismo que se faz na internet. Isso nem sempre funciona, né? Por razões óbvias. Quer dizer, os critérios estão estabelecidos para o jornalismo impresso, ou para o jornalismo de televisão, ou para o jornalismo de rádio. E esses jornalismos são feitos em plataformas que têm características diferentes. Então, não dá para se pensar a qualidade no jornalismo da web com o mesmo instrumental que se utiliza para o impresso, para o rádio ou para a televisão. Não dá para se mensurar essa qualidade utilizando as mesmas réguas, digamos assim. É preciso criar réguas novas, réguas específicas para a análise de qualidade desse jornalismo que se faz através das novas tecnologias e nas redes de alta velocidade. Nós tivemos um processo de colaboração Brasil-Espanha, que envolveu 7 universidades brasileiras e 7 universidades espanholas, e um dos pontos que foram trabalhados, um dos focos da pesquisa conjunta que foi desenvolvida, foi justamente a questão de estabelecimento de critérios de qualidade para jornalismo na web. Nós estamos publicando agora, deve estar saindo
nesse mês de setembro, provavelmente, através da Universidade da Beira Interior, que é uma universidade portuguesa, com a qual também nós temos um convênio de colaboração e com a qual também estamos desenvolvendo estudos conjuntos sobre qualidade. Deve sair publicado pela Universidade da Beira Interior um volume que nós estamos chamando justamente de ferramentas para análise de qualidade no jornalismo da web, no web jornalismo. Esse livro incorpora um conjunto de materiais que foram desenvolvidos por esse grupo binacional Brasil-Espanha e também com a colaboração da Universidade da Beira Interior, no sentido de produzir réguas específicas para a mensuração das características do jornalismo na internet e, portanto, da qualidade desse jornalismo. Réguas para medir a interatividade, réguas para medir a incorporação das vozes dos usuários, das redes sociais, dos blogs, etc. Réguas para medir hipertextualidade, réguas para medir multimedialidade e assim por diante, e memória, também como um elemento de geração de qualidade nesse jornalismo que se pratica na web. Essa área de estudo é uma área de estudo ainda muito pouco desenvolvida, porque essa forma de jornalismo é uma forma relativamente nova, né? A gente pode dizer, não, mas o jornalismo na internet existe pelo menos desde meados dos anos 90, então já existe há 15 anos que isso começou. Sim, é verdade, mas é também necessário que se tenha em conta que há um elemento fundamental aí, que é um divisor de águas, que é a questão da velocidade na internet. Quer dizer, há um momento do jornalismo antes e depois das redes de alta velocidade, né? Antes das redes de alta velocidade, o que é que você tem? Você tem um jornalismo que não pode ser multimídia, porque até para se colocar uma foto era complicado. Eu me lembro que quando nós começamos a trabalhar com jornalismo na internet aqui na Bahia, nós produzimos um jornal laboratório online, que aliás foi o primeiro jornal online na Bahia, antes dos jornais comerciais, foi produzido no laboratório da Faculdade de Comunicação aqui. Então esse jornal online tinha um manual, né? Tinha um manual. E uma das coisas que se dizia nesse manual era justamente isso: cuidado quando for colocar uma foto. Veja se a matéria realmente vale uma foto. Quando for colocar, não coloque muito grande, porque senão o seu leitor não vai ter paciência de esperar a página abrir, né? Então, é justamente o contrário do que se faz hoje, onde nós hoje produzimos galerias de foto, produzimos muitos vídeos e incorporamos vídeos, incorporamos infográficos animados, infográficos interativos, etc. Isso tudo só é possível, só se tornou possível depois da banda larga, depois das redes de alta velocidade. Sem isso, nada disso era possível. Portanto, o jornalismo, que sai do potencial, digamos assim, e passa a efetivamente começar a experimentar com as características da rede, é um jornalismo muito recente, porque é o jornalismo pós-banda larga, digamos assim. São essas as três vertentes dentro da relação novas tecnologias digitais e jornalismo que eu venho trabalhando. Esse trabalho pode ser consultado, pode ser resgatado através do site da Faculdade de Comunicação, especialmente o site do Grupo de Jornalismo Online, do Grupo de Pesquisa, de Ciberpesquisa, do professor André Lemos. São trabalhos que vêm contribuindo, nós acreditamos, para a formação de uma cultura de estudo, de pesquisa em torno dessas tecnologias e de suas consequências. Hoje nós temos uma associação nacional, que é a ABCiber, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, e nós temos muito orgulho, tanto eu, quanto o professor André Lemos, quanto o professor Elias Machado, que fomos pioneiros aqui na Bahia nesse estudo, de sermos também pessoas fundadoras dessa associação nacional, de estarmos envolvidos com essa associação nacional, que hoje, de certa maneira, é um indicador da consolidação
dessa área de estudos no nosso país.